castelo forte é o nosso Deus. E eu gostaria então, para isso, de convidá-los a abrirmos a primeira carta de Pedro, o capítulo 1, nós vamos ler os versículos 13 a 16. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o 16. Vamos ler juntos? 1 de Pedro 1, 13 a 16. Vamos ler. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que ela foi inspirada pelo Santo Espírito do Senhor e que, portanto, possui autoridade para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, nos repreender na justiça e na retidão, a fim de que possamos caminhar pelo percurso que o Senhor mesmo definiu para cada um de nós, de maneira que sejamos, ó Pai, obedientes a ela, a Tua palavra, e desse modo vivamos uma vida santa, uma vida justa, adequada aos princípios que o Senhor estabeleceu. Por esta razão, Senhor, nós te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra agora possa iluminar nossas mentes e corações para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra e guardá-la em nossos corações. Apreendermos de fato aquilo que o Senhor deseja nos comunicar nesta manhã, por meio deste trecho, Senhor. Que Tu nos ajudes, dando-me, ó Deus, clareza na comunicação, dando-me as palavras certas, as palavras apropriadas, bem como também, ó Deus, preparando os nossos ouvidos para ouvirmos a verdadeira mensagem do Senhor. E assim todos nós, ó Deus, possamos ser instruídos nesta manhã e sairmos daqui deste culto preenchidos por um pouco mais desta porção maravilhosa que é a palavra do Senhor. Pedimos-te estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do apóstolo Pedro para todos nós é sobriedade, esperança e santidade. O apóstolo deseja que em momentos de tribulação, de perseguição, em momentos em que muitas vezes nós estamos em dúvida a respeito do que fazer, a respeito de que decisões tomar, a respeito de como enfrentar os desafios, os sofrimentos, as perdas, a maneira como nós devemos nos portar diante de situações para as quais muitas vezes nós não temos respostas, é sobriedade, esperança e santidade. Estas são as três palavras-chave que aparecem aqui neste pequeno trecho que nós acabamos de ler, nestes poucos versículos que o apóstolo nos apresentou. O contexto da carta de Pedro, desta primeira carta, é um contexto de perseguição. Muitos dos nossos irmãos que eram judeus, mas que agora haviam acreditado as suas vidas a Jesus Cristo e, portanto, mudado sua religião para o cristianismo, eles estavam espalhados, dispersos por várias regiões da Ásia Menor, por várias regiões da Grécia, e por essa razão eles estavam enfrentando oposição de culturas pagãs, espalhados por diversos outros países que cultuavam a outros deuses,
eles precisavam, nesse contexto difícil de perseguição, demonstrar a sua verdadeira fé no Senhor. Contudo, meus amados irmãos, nunca é fácil nós sustentarmos a nossa verdadeira fé quando nós estamos na presença de pessoas que nos opõem, na presença de pessoas que rejeitam o nosso evangelho e que rejeitam a nossa maneira de viver. Por isso, esses irmãos naturalmente estavam se desanimando. E muitos deles estavam correndo o risco, inclusive, de até mesmo voltarem à religião judaica, até mesmo se apostatarem da fé cristã, muitas vezes desanimados pelas perseguições. Alguns deles não conseguiam entender a razão pela qual Deus os havia atraído para o cristianismo e agora dado a eles um tipo de sofrimento que eles não estavam conseguindo suportar. Esta é uma realidade que muitas vezes acontece com muitas pessoas. Elas se tornam cristãs, esperando muitas vezes, fundamentadas em falsas promessas, encontrar uma vida melhor, uma vida fácil, e na verdade elas encontram ainda mais sofrimento, encontram ainda mais rejeição por parte da sua família, por parte dos seus amigos. Elas encontram ainda mais dúvidas em relação a como proceder nas diversas áreas de sua vida, porque agora elas estão sendo impactadas por uma verdade com a qual elas ainda não tinham contato, e por isso elas não sabiam, muitas vezes, lidar com as questões cristãs que norteariam suas vidas. Por essa razão, muitas vezes, tornar-se cristão causa um incômodo em muitas pessoas. Tornar-se cristão, muitas vezes, é sinônimo de atrair rejeição daqueles que eram nossos melhores amigos. É, muitas vezes, atrair oposição até mesmo dos nossos familiares. E, muitas vezes, tornar-se cristão é também enfrentar críticas, zombarias e as mais diversas formas de ofensas. Por esta razão, meus irmãos, ser cristão no mundo não cristão é um desafio para todos nós. Testemunhar da glória do Senhor, testemunhar da graça de Jesus Cristo, testemunhar de uma nova vida é um grande desafio para todos nós. Um grande desafio para todos nós. E Pedro, portanto, está ensinando a estes irmãos como lidar de uma maneira prática, de uma maneira espiritual, com estas situações. Como nós devemos proceder diante da nossa escolha por Cristo, num mundo que é anticristão, num mundo que nos rejeita, num mundo que coloca cada vez mais ideias, leis e comportamentos que se opõem à palavra do Senhor. Como nós devemos agir diante dessas situações? O próprio apóstolo Pedro, no início da sua carta, no trecho que precede este que nós acabamos de ler, diz para esses irmãos que eles deveriam focar os seus olhos na eternidade, retirando os seus olhos das coisas deste mundo, porque muitas vezes a nossa tendência é colocar a nossa esperança nas coisas visíveis, nas coisas materiais, naquilo que é terreno. Mas Pedro diz que estas coisas terrenas, todas elas são muito passageiras, todas elas são corruptíveis, todas elas vão perecer. Por isso o nosso olhar deve estar fixado nas coisas que pertencem a Deus. No versículo 4, por exemplo, ele diz que Deus preparou para nós uma herança. E esta herança que está preparada para nós, e esta herança está nos céus, reservada nos céus, é uma herança de fato incorruptível. Uma herança que não vai se corromper, que não vai acabar. Uma herança que não é manchada, ela é sem mácula. Uma herança que não murcha, é imarcessível. Portanto, é neste lugar que nós devemos colocar os nossos corações. Porque nós somos guardados, diz o versículo 5, guardados pelo poder de Deus. Deus nos guarda de todo o mal. Deus nos protege deste mundo anticristão. Deus nos protege até de nós mesmos, para nos fazer cada vez mais fortalecidos na fé. Portanto, os enfrentamentos que nós, porventura, tenhamos de enfrentar, meus amados irmãos, são provações que o próprio Deus coloca em nossas vidas, para que a nossa fé seja purificada. Pedro diz isso nos versículos 6 e 7.
quando ele diz: nisso vocês devem exultar, embora num presente, nesse momento, por breve tempo, se necessário, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por provas, para que estas provas possam confirmar o valor da verdadeira fé que Deus deu a vocês na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não desanimem, porque todo tipo de sofrimento, todo tipo de oposição, rejeições, agressões, ofensas, todo tipo de má interpretação a respeito de quem vocês são no mundo, são formas que o próprio Deus colocou à nossa frente para provar a nossa fé, para saber se de fato nós estamos no Senhor, para saber se de fato a nossa fé está radicada, edificada e confirmada em Jesus Cristo, como Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses. Portanto, meus amados irmãos, a vida cristã, ela não é uma vida, não é um mar de rosas. A vida cristã não é uma vida de alegrias constantes. A vida cristã nunca será uma vida de prazeres momentâneos neste mundo. Muito pelo contrário, aqueles que querem caminhar com Jesus, eles enfrentarão dificuldades, provas, sofrimentos. O próprio Senhor Jesus Cristo, pregando aos seus discípulos, disse que para entrar no reino dos céus é necessário sofrimento, é necessário esforço. E Jesus ali não está falando a respeito de méritos que nós vamos acumular, obras que nós devemos fazer para merecer a salvação. Ele está dizendo que é natural que todos aqueles que abraçam a verdadeira fé em Jesus passem por tribulações, porque o mundo é anticristão, o mundo jaz no maligno. E por esta razão, todos nós devemos estar preparados para enfrentar estas oposições que vêm contra nós. Como, portanto, nos comportar, meus amados irmãos, neste mundo pagão, neste mundo anticristão? Como nos comportar diante de oposições dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, de estudo? Como comportar diante de leis que promovem cada vez mais anticristianismo? Como nos portar diante das pessoas para dar um bom testemunho acerca de Jesus Cristo? Isto Pedro responde no trecho que nós acabamos de ler nesta manhã. Sobriedade, esperança e santidade. Estes três aspectos aparecem com muita clareza nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler. Observe que o versículo 13, ele começa com a partícula por isso. A partícula por isso é uma partícula que introduz uma explicação, a partir da qual ele vai retomar o texto anterior. E nós vimos no texto anterior exatamente esta perspectiva que eu acabei de explicar aos irmãos, que nós vamos passar neste mundo por alguns momentos de provação para que a nossa fé seja testada. E nós devemos nos manter firmes na verdadeira fé para que esta nossa fé seja de fato aprovada por Deus. Por isso, portanto, nós devemos agir de maneira a confirmar esta fé, esta genuína fé que Deus nos deu em nosso coração. Esta fé que os profetas pregaram a respeito dela. Esta salvação que foi anunciada desde o Antigo Testamento. Pedro diz isso no versículo 10. Esta salvação que já havia sido pregada antes mesmo da encarnação de Jesus Cristo, e que agora se revelou na pessoa de Jesus, se revelou em Cristo, para que nós pudéssemos sustentar e ministrar estas coisas que nos foram anunciadas de maneira absolutamente segura. O Evangelho nos foi pregado, nós cremos no Evangelho por atuação do Espírito Santo, o Evangelho de Cristo. E agora nós, então, aceitando este Evangelho, devemos viver de maneira sóbria, esperançosa e santa. Por isso, versículo 13, inicia com esta expressão, por isso. Como nós devemos agir se recebemos tão grande salvação? Como os crentes devem se comportar, sabendo que eles foram salvos pela graça de Deus e agora estão neste mundo anticristão? Como nós devemos agir? Pedro diz, meus amados irmãos, que nós devemos primeiramente cingir o nosso entendimento. Isso está no início do versículo 13. Esta expressão, meus irmãos, se refere à maneira como as pessoas daquela época apertavam
as suas roupas. Eles vestiam aqueles mantos, aquelas túnicas, e essas túnicas eram apertadas por um cinto. Este cinto era o que sustentava aquela roupa para que ela não se desarrumasse, para que ela não abrisse ou para que não caísse. É mais ou menos como nós usamos hoje os nossos cintos em nossas calças. Geralmente usamos os nossos cintos para não deixar as nossas calças caírem. Alguns optam pelo suspensório para sustentar também a roupa. Cingir, portanto, significa apertar, amarrar, de tal maneira que você não deixe escapar, que você não deixe perder. Mas o que isso tem a ver com entendimento? O entendimento aqui, na linguagem de Pedro, é a consciência que nós temos a respeito da nossa relação com Jesus Cristo. Em outras palavras, é o seguinte: uma vez que você foi salvo pela graça, chamado para viver a vida cristã, você precisa entender o que isto significa. A vida cristã, meus amados irmãos, não é algo que nós recebemos de uma maneira automática. Você não dormiu, recebeu ali uma determinada unção do Espírito e acordou santo. Não, a vida cristã é um progresso no entendimento acerca do relacionamento com Deus. Jesus Cristo é uma pessoa. E para que nós conheçamos uma pessoa, nós precisamos conviver com ela. Para que nós entendamos os gostos daquela pessoa, nós precisamos nos relacionar com ela. O mesmo se aplica a Jesus. Jesus é uma pessoa e nós precisamos entender quem é Jesus, do que ele gosta, o que ele deseja, quais são os seus planos. E nós só vamos conseguir nos relacionar com Jesus de uma maneira plena quando nós entendermos quem ele é. E a única forma que nós temos de entender quem Jesus é, o que ele requer de nós, é na palavra dele. Porque Jesus nos fala pela sua palavra. Portanto, o exame profundo das Escrituras, uma leitura atenta das Escrituras, uma análise atenta das Escrituras, é o que nos dará conteúdo para que o nosso entendimento seja cada vez mais robusto a respeito de quem é Jesus. Por isso Pedro usa esta expressão cingindo. A ideia é: aperte, seja bastante rígido na maneira como você conhece Jesus. Porque diante das pressões do mundo, diante dos comportamentos anticristãos, diante das falas dos falsos profetas, diante das diversas doutrinas com as quais vocês vão ter de lidar, vocês podem ser confundidos em relação à verdade. É provável que vocês escutem muitas coisas a respeito de Jesus que não sejam verdadeiras. É provável que você aprenda que determinada coisa não é pecado, quando na verdade é pecado, e o inverso também. Talvez algumas pessoas digam o que é pecado, aquilo que não é pecado. Como nós saberemos viver num mundo anticristão, dando bom testemunho de Jesus, sem conhecer quem é Jesus? Não tem jeito. Então, cuide da maneira como você entende e se relaciona com Cristo, para que você possa, a partir deste entendimento claro de quem é Jesus, você possa agir de maneira sóbria e esperançosa. São exatamente os dois modelos verbais que Pedro agora apresenta no restante do versículo 13. Ele diz: sede sóbrios e esperai. Essas duas palavras estão conectadas. Portanto, a ideia da sobriedade e da esperança, estas duas virtudes, elas só podem ser alcançadas na graça de Jesus Cristo, que é exatamente como Pedro completa o versículo 13. Esperai inteiramente
na graça. A graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está querendo dizer é que Cristo está sendo cada vez mais revelado a nós a partir do momento que nós o conhecemos, prosseguindo no conhecimento de quem é Cristo. A conversão, meus amados irmãos, é apenas o início de nossa vida cristã. Uma vez que nós fomos convertidos, nós ainda estamos dando os primeiros passos, somos crianças no entendimento. Para que nós possamos avançar no conhecimento de Jesus Cristo, é necessário cingir o nosso entendimento. É necessário nos aprofundar nas Escrituras Sagradas, analisar a Bíblia, aprender doutrina, aprender a verdade de Deus, para que possamos guardar no coração estas palavras a fim de não pecar contra o Senhor. Na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus chama a atenção daqueles irmãos porque eles haviam se convertido ao Evangelho, mas haviam se estagnado. Eles haviam se estagnado na fé. E uma vez estagnados, o escritor aos Hebreus diz, olha, vocês já deveriam, na altura do campeonato, ter se tornado mestres. No entanto, é necessário ainda que eu ofereça a vocês leite, porque vocês não estão ainda em condições de aceitar um alimento sólido. E o escritor aos Hebreus fala isto em relação à explicação que ele daria a respeito de Melquisedeque, como sendo um tipo de Cristo. Ele explicaria esta situação do Antigo Testamento para dizer que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Mas ele interrompe a explicação e diz assim, olha, eu não poderei falar sobre isso agora, porque vocês ainda são crianças no entendimento. Vocês não têm condições de entender essa doutrina. Então eu vou dar uma pausa, vou falar de algo mais leve aqui, para depois eu retomar isto. E é exatamente o que ele faz. É exatamente o que ele faz. Ele fala sobre outra coisa e no capítulo seguinte, ele retoma dizendo, lembra daquele assunto? Agora eu vou explicá-lo um pouco mais. Porque, meus amados irmãos, falta-nos muitas vezes conhecimento das Escrituras, entendimento de quem é Jesus, para que nós possamos compreender esta revelação que nos é dada na pessoa de Cristo. Então, Pedro nos diz o seguinte, que a sobriedade e a esperança, elas estão fundamentadas nesta revelação e nós só conseguiremos nos tornar sóbrios, e a palavra sóbrio é uma pessoa que tenha autocontrole. A palavra sóbrio aqui pode ser substituída por domínio próprio, por autocontrole. Sobriedade no Novo Testamento é o contrário de uma pessoa desequilibrada. É o contrário de uma pessoa que está sob efeito de alguma outra substância, de alguma outra emoção que a deixa bêbada, ébria. Sobriedade é o oposto de uma pessoa ébria, ou seja, bêbada, uma pessoa entorpecida, uma pessoa cambaleante. Aplicando isso à fé, o cambaleante é aquele que não sabe por onde pisar. É uma pessoa cuja fraqueza na sua fé ela é tão evidente que ela não consegue ter firmeza e dar explicações sólidas a respeito da situação da sua vida. Ela é uma pessoa que vive com um pé aqui e outro lá. Uma pessoa que não revela na sua vida uma intimidade real com Jesus. E muitas vezes, por situações que vêm sobre ela, por sofrimentos, por oposições, por rejeições, ela acaba ficando sem saber como agir e até mesmo, em alguns casos, se afasta do próprio Deus. Meus irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que muitas vezes eram atuantes na igreja, mas que por causa de uma situação de perseguição, ou uma situação de sofrimento, ou uma situação talvez de uma má interpretação no relacionamento, essa pessoa acaba saindo da igreja e dando desculpas, dizendo, olha, eu saí por isso e por isso. Pessoas fracas na fé, pessoas cambaleantes, pessoas comparadas a bêbados, ébrias, pessoas que não têm consistência, não têm firmeza, não sabem por onde pisam, pisam em areia movediça, vivem aqui e ali.
ouvem a palavra de Deus, mas não são suficientemente edificadas e confirmadas na fé. Portanto, Pedro está dizendo que só é possível enfrentar as oposições se nós tivermos um entendimento claro a respeito de quem é Jesus e, a partir do fruto do Espírito, sermos controlados por esse Espírito para desenvolvermos em nós um autocontrole, um domínio próprio, não nos desesperando demasiadamente com as perseguições, a ponto de nos apostatarmos da fé, mas crermos que estas provações, elas são maneiras de Deus nos aquilatar ou nos purificar, nos tornar mais valiosos ainda, como aquele ourives que leva o ouro até o fogo para retirar as impurezas e tornar aquele metal ainda mais precioso, como um diamante que é polido para torná-lo ainda mais valioso. Portanto, Deus quer fazer conosco, meus amados irmãos, esta purificação, esta queima das impurezas. E Deus faz isso conosco a partir do momento em que nós, conhecendo a sua palavra, nós, portanto, vamos sendo purificados, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta sobriedade, ela só pode existir a partir de um preenchimento da consciência de quem Cristo é em nós. Pessoas que se desesperam diante de situações de sofrimento são pessoas que revelam fraqueza na fé. Pessoas que se desesperam quando são afrontadas quanto ao seu cristianismo, quanto à sua maneira de viver, são pessoas que ainda precisam se amadurecer. Crentes firmes, fortes, sólidos e consistentes, eles passam pelo fogo, sabendo que Deus os protegerá no fogo, como foram os amigos de Daniel. Mas, meus irmãos, além desta sobriedade, deste controle que é preciso ter em meio às provas, Pedro também diz que a esperança faz parte desse processo. E aqui ele usa um advérbio que é o inteiramente, para deixar bastante claro para os seus leitores e para todos nós, que Cristo é a nossa única esperança. Eu sei que nós, como seres humanos, quase sempre somos tentados a colocar os nossos corações e a nossa esperança nas coisas deste mundo. Se alguém está enfermo, por exemplo, nós temos a tendência de colocar a nossa esperança nos medicamentos, na habilidade dos médicos, nos próprios equipamentos, no hospital, que é mais ou menos qualificado. Nós temos a esperança de colocar, muitas vezes, a nossa convicção, a salvação para aquele problema nas orações do povo de Deus, na própria igreja. Por isso nós nos mobilizamos para orar. Nós temos a tendência de focar as nossas esperanças nas nossas próprias ações. Até mesmo ao pedir as orações, muitas vezes nós acabamos confiando que o que vai salvar não é o poder, mas é o fluxo de orações. Nós pensamos que quanto mais orarmos, mais o poder se tornará volumoso e salvará ou atenderá, ou Deus atenderá aos nossos pedidos. Quando na verdade Deus disse, não precisa você ficar aí repetindo, porque eu sei do que você precisa. Isso, claro, não é, meus irmãos, um desincentivo à oração, mas o que a Bíblia quer fazer é mostrar que nós devemos colocar as nossas motivações no lugar certo. Sim, nós devemos orar, sem cessar, diz as Escrituras. Nós devemos orar como aquela senhora que importunou aquele juiz para que ele pudesse julgar a sua causa. Nós devemos fazer isso insistentemente, mas a nossa convicção, a nossa esperança não deve estar nas nossas orações, mas naquele que ouve as nossas orações, naquele que medeia as nossas orações. O nosso Deus que faz ali esse contato, que leva as nossas súplicas. Por isso Pedro diz, esperai inteiramente, plenamente. Espere somente no Senhor, na graça de Jesus Cristo. Vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por desesperos, vocês vão passar por até mesmo mortes, mas esperem em Cristo, porque Cristo há de revelar a finalidade pela qual vocês passam por estas tribulações. E ele já disse isso lá no versículo 9, que é obter o fim da nossa fé,
ou seja, a salvação da nossa alma. Portanto, tudo o que Deus faz conosco, até mesmo o sofrimento, é um processo de nos salvar. É um processo de purificar-nos para que sejamos salvos. Esperem no Senhor. E ele então diz, meus amados irmãos, que uma vida sóbria e uma vida de esperança, ela é uma vida, meus amados irmãos, que se demonstra por uma vida santa. Este, portanto, é o terceiro aspecto, a santidade. Alguém que é sóbrio, tem domínio próprio, alguém que é dominado pelo Espírito de Cristo, capaz de ser equilibrado nas suas decisões, alguém que conhece o seu relacionamento com Cristo a ponto de esperar nele somente, é alguém que também viverá de uma maneira coerente, compatível com esta fé. Portanto, a sobriedade e a esperança são profissões de fé que nós fazemos, e a santidade é o modo como nós demonstramos a profissão de fé que nós fazemos. Não basta você dizer que é sóbrio e que é esperançoso em Cristo. Você precisa demonstrar isso. E você faz isso quando você vive uma vida de santidade. E, portanto, Pedro agora investe os próximos versículos, 14 a 16, para defender exatamente este ponto. E ele começa dizendo, como filhos da obediência. Esta forma da obediência é uma expressão própria da época, é uma expressão semítica, mas na nossa tradução poderia ser dito assim, como filhos obedientes. Então, filhos da obediência, filhos obedientes. Os filhos obedientes, o que é que eles fazem? Alguns pensam que Pedro tenha aprendido com Paulo Romanos 12, 1 e 2. Porque Romanos 12, 1 e 2, Paulo escreveu que nós não deveríamos conformar as nossas mentes a esta época, a este mundo, mas deveríamos transformar a nossa mente a partir da ação do Espírito Santo, para vivermos de modo agradável ao Senhor. E Pedro aqui diz a mesma coisa, em outras palavras. Veja, não vos amoldeis às paixões, ou seja, não conformem a mente de vocês a este século. Pelo contrário, versículo 13, tornai-vos santos, renovai as vossas mentes. Portanto, Paulo e Pedro dizem a mesma coisa, em palavras diferentes, para significar o modo como os crentes devem agir no mundo. Os crentes não devem jamais entrarem na forma, no molde da cultura de sua época. Pedro usa aqui a expressão paixões para designar aqueles desejos que nós tínhamos quando éramos pecadores não regenerados. Quando o nosso coração nos levava a fazer coisas que eram contrárias à lei de Deus. Pedro está dizendo, vocês não devem agir conforme estes desejos. Se o desejo do teu coração leva você a cometer algo que desagrada ao Senhor, você precisa renovar a sua mente, transformar a sua mente, cingindo o vosso entendimento. Você precisa ir às Escrituras e perguntar a Jesus se aquele seu desejo, se aquela sua prática, se aquele seu comportamento se adequa a este modo coerente de ser cristão. Pedro está dizendo, olha, vocês, meus irmãos, estão em culturas pagãs. Cuidado, porque estas culturas pagãs, elas de uma maneira sutil colocam comportamentos que se parecem comportamentos cristãos, mas não são. Portanto, não permitam que vocês entrem na forma, no molde destas coisas da cultura. Porque às vezes vocês serão enredados por estas coisas da cultura, por esta prática cultural, que muitas vezes pode parecer verdadeira, mas não é. Não entrem na forma dos desejos humanos deste mundo,
porque isso pertence ao mundo passado, ao trato passado. Quanto ao trato passado, as coisas passadas, as coisas de antigamente, isso vocês faziam no tempo da ignorância, no tempo em que vocês não conheciam Jesus. Agora vocês conhecem Jesus, portanto vocês devem entender quem é Jesus por meio de sua palavra e desse modo transformarem a mente de vocês para uma vida que seja coerente com este novo modo de viver. Andai dignamente, sejam dignos do evangelho, não aceitem propostas anticristãs, ajustem-se ao modelo de vida de Jesus Cristo. E por isso, então, ele diz no versículo 15, tornai-vos santos. Os irmãos que estão participando aí do nosso cursinho de português, né? Aprenderam aí que o verbo tornar-se é um verbo de ligação, que é um verbo que indica mudança de estado. Você era algo e mudou o estado, tornou-se outra coisa. Aqui está um exemplo. Você era de um jeito, no tempo da ignorância, você tinha certos desejos, certas paixões, mas você mudou o seu estado. Você não é mais isso. Você agora se tornou santo. Então Pedro está dizendo, saiam deste modelo anterior de vida. Tornem-se, transformem-se, mudem o estado de vocês. Não permita que a cultura continue moldando a sua mente, os seus conceitos, a maneira de ver o mundo, a maneira de agir. Mudem esse estado de coisas, transformem-se, tornem-se santos. E aí vem o que significa tornar-se santo. Tornar-se santo, meus irmãos, há pelo menos duas interpretações possíveis e verdadeiras. A primeira delas, que é a mais comum, é nós entendermos santidade como uma mudança de comportamento. A gente aplica geralmente santidade às questões morais, ou mudança de comportamento. Ser santo é passar a fazer coisas certas, de acordo com as Escrituras. E, de fato, essa é uma possível interpretação, sim. Está correta esta interpretação. Mas há uma outra interpretação que também é possível e que, a meu ver, traz mais força para o argumento da santidade moral, que é a mudança de posicionamento. A ideia de santidade na Bíblia é você ser tirado de um lugar e ser colocado em outro lugar. Deus muda você de lugar. Isto é tornar-se santo. E aí nós temos vários textos para ilustrar. Por exemplo, Salmo 1. A árvore que é plantada. Ali, esta forma verbal, na verdade, seria mais bem traduzida se fosse replantada. A ideia do Salmo é, aquela árvore ela foi retirada e transplantada para junto de águas que vão produzir frutos. Então ela foi retirada de um lugar e colocada noutro. É como vocês fazem, né? Nós fazemos, quando você vê uma planta, uma plantinha que não está florescendo, e você fala, eu vou trocar essa planta de vaso, vou colocar em outro lugar, aí eu vou tirá-la daqui, vou colocar mais próxima do sol, ou o contrário, eu vou tirá-la do sol, colocá-la na sombra, porque você está mudando de posição para que aquela planta possa frutificar. Esta é a ideia do Salmo 1. O justo é como esta árvore, que é arrancada de um lugar e plantada noutro, para que possa florescer. O próprio apóstolo Paulo diz que nós fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Portanto, a ideia de santidade, ela está muito mais presente nesta ideia de mudança de posicionamento. Nós pertencíamos a um reino,
fomos tirados desse reino e colocados noutro reino. O povo do Egito o povo de Israel estava preso no Egito. Eles foram arrancados com mão poderosa, diz o profeta, para serem colocados na terra prometida. Nós estávamos presos nos nossos pecados e com mão poderosa fomos arrancados por Jesus para agora pertencermos ao seu reino. Portanto, o nosso reino não é deste mundo. O reino dos céus não é deste mundo. Isso é que significa santidade. O que não significa dizer que nós não viveremos neste mundo físico. Nós ainda vivemos aqui. E por isso Jesus, ao orar em nosso favor, disse ao Pai: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eles estão no mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Porque a ideia é, nós estamos num contexto de uma cultura que é anticristã. E devemos, portanto, meus amados irmãos, nesta cultura, entendermos que nós estamos noutra posição, noutro lugar. Conta-se a história de que Agostinho era um homem, antes de sua conversão, bastante influenciado por diversas mulheres. Agostinho tinha um jeito de viver bem promíscuo antes de sua conversão. E diz a história que, certa vez, Agostinho estava passando por uma das ruas e uma moça dessas com quem ele tinha algum relacionamento o chamou, gritando: Agostinho, Agostinho. E Agostinho então virou para ela e disse: olha, eu não sou mais aquele Agostinho, eu sou um outro Agostinho. Isso ele diz nas suas confissões, para mostrar que nós somos mudados de posição, nós não somos mais os mesmos. Então, meus irmãos, como enfrentar situações como aquelas que eu mencionei no início? De sofrimento, de perseguição, com a certeza de que nós estamos noutro lugar. Nós pertencemos a um outro rei. Nós pertencemos a um outro Senhor. E por isso o nosso testemunho deve ser um testemunho evidente de que nós somos pessoas dominadas pelo Espírito Santo, sóbrias, pessoas cuja esperança de salvação não está neste mundo, nem nos seus recursos, mas na graça de Cristo, inteiramente. Pessoas que entendem quem é Jesus, treinadas na palavra, para que possam enfrentar as oposições. Mais à frente, Pedro vai dizer que os crentes devem estar sempre preparados para dar às pessoas que perguntarem a razão da esperança que há neles. Como é que nós vamos estar preparados para responder a respeito da esperança que há em nós? A partir do conhecimento de Cristo, na sua palavra e no relacionamento que nós temos com Ele. Nós só conseguiremos isso no dia em que nós entendermos, meus amados irmãos, que nós não somos mais os mesmos. Nós somos outras pessoas. Pessoas que são tornadas santas para viverem uma vida cujo procedimento é coerente com a fé que nós professamos. E para finalizar, Pedro, meus irmãos, deixa um exemplo claríssimo de como fazer isto. Pedro poderia simplesmente terminar o seu argumento no versículo 15. Porque o argumento de Pedro no versículo 15 é completo. É completo. Contudo, meus amados irmãos, uma vez que Pedro disse que nós devemos conhecer Jesus, e nós só conhecemos Jesus pela palavra, o que ele faz no versículo 16 é citar a palavra, para deixar ainda mais evidente que a busca por estas virtudes não pode estar em outro lugar, senão na pessoa de Jesus. Não é no método de meditação, qualquer que seja ele, que você vai aprender acerca da verdadeira sobriedade.
A verdadeira sobriedade só se aprende em Cristo. E por isso ele cita Levítico, que é o texto, talvez, de toda a Bíblia, mais devotado à ideia de santidade, de separação. Porque em Levítico nós temos todas as prescrições para o povo de Deus quanto àquilo que eles deveriam separar. Os alimentos que eles deveriam comer separadamente, os animais que eles deveriam oferecer separadamente, os dias que eles deveriam cultuar separadamente, as pessoas que deveriam apresentar-se separadamente. Portanto, a ideia de Levítico é uma ideia de separação, santificação. E então Pedro diz no final do versículo 16, está escrito, escrito está. E ele usa aqui a mesma declaração que Jesus usou ao ser tentado pelo diabo. Ao ser tentado pelo diabo, Jesus sempre disse, nas 3 vezes, porque está escrito. Pedro é um bom discípulo, Pedro é um bom pastor. Ele não inventa mensagens. Ele diz o que Cristo disse. Porque todo bom pastor faz isso. Ele não prega de si mesmo, ele prega a Bíblia, a palavra. Portanto, Pedro prega a palavra. E ele diz, o que diz a palavra? A palavra diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele traz o Antigo Testamento para dizer, nós já conhecemos isto há muito tempo. Há muito tempo isso já tem sido pregado a nós. Os profetas já diziam isso. Os profetas diziam que pelo fato de o nosso Deus ser um Deus totalmente santo, nós também somos um povo separado. Exclusivamente separado. O que vai nos dizer Pedro no capítulo 2, versículo 9? Vós sois uma raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas, arrancou vocês das trevas, para colocar vocês noutro lugar, que é a sua maravilhosa luz. Portanto, os crentes, meus amados irmãos, que visam lutar contra todas estas opressões do mundo, o modo como nós devemos enfrentar essas situações de desespero, de desastre, de luto, de dor, de ofensas, de perseguições, deve ser este: entender que nós somos um povo que pertence a Deus, porque Ele nos tornou assim, separados, para que nós possamos conhecê-lo com o nosso entendimento, e a partir deste conhecimento, receber o seu Espírito para que tenhamos sobriedade, domínio próprio, diante destas perseguições. Não nos desesperemos, a fim de que também possamos mirar, focar, esperar inteiramente na graça que nos está sendo revelada. Nós não somos deste mundo. Portanto, não devemos fixar os nossos corações nas coisas deste mundo. Meus irmãos, não ajuntem para vocês coisas que traça e ferrugem vão corroer. Ajuntem para vocês tesouros nos céus. Os bens deste mundo são bons para nos trazer prazeres momentâneos, mas muitas vezes os bens deste mundo roubam de nós, confundem em nossos corações o nosso bem mais precioso. Que nós possamos dizer como o salmista: que tenho eu nos céus, Senhor? Que mais eu desejo na terra? Que nós saibamos compreender que a verdadeira santidade está no fato de nós reconhecermos quem Jesus é, o nosso relacionamento com Ele, e vivermos com esta esperança no nosso coração para todo sempre. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, nos instrua e nos guarde nesta palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos
Ó Deus, pela Tua palavra que nos consola, pela Tua palavra que nos orienta, que nos ensina, te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes nas quais, mesmo sabendo que pertencemos ao Senhor, mesmo sabendo que somos santos, separados, algumas vezes nós flertamos com as coisas deste mundo. Muitas vezes nós queremos retornar àquelas práticas, àquelas paixões, àqueles desejos mundanos que o Senhor já retirou de nós por meio da purificação, por meio do fogo que o Senhor fez em nossos corações. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê, ó Deus, discernimento do nosso relacionamento contigo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e para que possamos desenvolver em nossas vidas um relacionamento produtivo, crescente, ó Deus, a fim de que sejamos cada vez mais sóbrios, equilibrados, que tenhamos domínio próprio, a fim de esperarmos inteiramente e somente no Senhor. Dá-nos a verdadeira fé, Senhor, para que em todos os momentos saibamos quem o Senhor é e o que devemos fazer no nosso relacionamento contigo. E agora que participaremos da ceia do Senhor, nós te pedimos a bênção de que o Senhor nos alimente por meio destes elementos, que o Senhor possa, ó Deus, espiritualmente nos fortalecer para que tenhamos ainda mais comunhão contigo, para que possamos desenvolver ainda mais a esperança no Senhor e para que também reconheçamos o nosso novo estado de termos sido tirados de um tremedal de lama e colocados os nossos pés sobre a rocha. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alimente. Nesta manhã, em nome de Jesus te pedimos. Amém.